Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Prepara-te e vai para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. O caminho é deserto. Filipe levantou-se e foi. Nisso apareceu um eunuco etíope, ministro de Candace, rainha da Etiópia e administrador-geral do seu tesouro, que tinha ido em peregrinação a Jerusalém. Ele estava voltando para casa e vinha sentado no seu carro, lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: Aproxima-te desse carro e acompanha-o. Filipe correu, ouviu o eunuco ler o profeta Isaías e perguntou: Tu compreendes o que estás lendo? O eunuco respondeu: Como posso, se ninguém me explica? Então convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. A passagem da escritura que o eunuco estava lendo era esta: Ele foi levado como ovelha ao matadouro, e qual um cordeiro diante do seu tosqueador, ele emudeceu e não abriu a boca. Eles o humilharam e lhe negaram justiça. E seus descendentes, quem os poderá enumerar? Pois sua vida foi arrancada da terra. E o eunuco disse a Filipe: Peço que me expliques de quem o profeta está dizendo isso. Ele fala de si mesmo ou se refere a algum outro? Então Filipe começou a falar e, partindo dessa passagem da Escritura, anunciou Jesus ao eunuco. Eles prosseguiram o caminho e chegaram a um lugar onde havia água. Então o eunuco disse a Filipe: Aqui temos água. O que impede que eu seja batizado? 37 O eunuco mandou parar o carro. Os dois desceram para a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. O eunuco não viu mais e prosseguiu sua viagem, cheio de alegria. Filipe foi parar em Azoto. E, passando adiante, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o atrai. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: Todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai. Só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê, possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer, nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, você já viveu um daqueles momentos em que algo extraordinário acontece de maneira tão inesperada que só pode ter sido obra de Deus? Um encontro casual que muda completamente o rumo de sua vida? Uma palavra dita no momento exato que toca profundamente seu coração? Ou talvez um estranho que cruza seu caminho e de alguma forma misteriosa, traz uma mensagem que você precisava ouvir? As leituras de hoje nos mergulham em dois encontros transformadores que, à primeira vista, parecem completamente diferentes, mas que compartilham uma verdade profunda sobre como Deus age em nossas vidas. Na primeira leitura, dos Atos dos Apóstolos, acompanhamos Filipe em uma jornada inusitada. Levanta-te e vai para o sul, pelo caminho que desce de Jerusalém a Gaza, o caminho deserto, diz o anjo do Senhor. Imaginem esta cena. Filipe, provavelmente ocupado com a expansão da igreja primitiva, recebe um chamado para deixar tudo e ir para um caminho deserto. Não há explicação, não há garantias, apenas um comando para ir. Quantas vezes Deus nos chama para caminhos que parecem desertos? Quantas vezes somos convidados a sair de nossa zona de conforto, sem saber exatamente por que ou para onde estamos indo?
A fé muitas vezes começa com um simples ato de obediência, mesmo quando o caminho à frente parece desolado ou incerto. E foi neste caminho aparentemente desolado que Filipe encontrou um eunuco etíope, alto funcionário da rainha Candace, retornando de uma peregrinação a Jerusalém. Este homem não era judeu por nascimento, mas tinha viajado uma longa distância para adorar em Jerusalém. Ele estava sedento por verdade espiritual. E em sua carruagem, ele lia o livro do profeta Isaías. Há algo profundamente comovente nesta imagem. Um homem de outra cultura, outro país, possivelmente sentindo-se um estrangeiro no mundo religioso judeu devido à sua condição de eunuco, ainda assim persistindo em sua busca por Deus. Quantas vezes nos sentimos como estrangeiros em nossa própria jornada espiritual? Quantas vezes temos perguntas sem respostas, anseios não satisfeitos, uma sede que parece não ser completamente saciada? Compreendes o que estás lendo? Pergunta Filipe. A resposta honesta do eunuco ressoa em muitos de nossos corações. Como poderei entender, se ninguém me explicar? Há uma humildade tocante nesta confissão, um reconhecimento de que precisamos uns dos outros em nossa jornada de fé. Ninguém é uma ilha espiritual. Todos precisamos de guias, mentores, companheiros de caminhada que nos ajudem a interpretar as Escrituras e a presença de Deus em nossas vidas. O texto que o eunuco estava lendo era a passagem de Isaías sobre o servo sofredor, que seria levado como ovelha ao matadouro, que seria humilhado e privado de justiça. De quem fala o profeta? Pergunta o eunuco. E a partir deste texto, Filipe anunciou-lhe a boa nova de Jesus. Que momento sagrado deve ter sido este? Imaginem o eunuco, que provavelmente conhecia bem o sofrimento e a rejeição, ouvindo pela primeira vez sobre um Deus que se fez homem, que conheceu a rejeição, que sofreu injustamente, que deu sua vida por amor. Imaginem a luz se acendendo em seus olhos, as peças do quebra-cabeça se encaixando, seu coração sendo inundado por uma verdade tão profunda e libertadora que ele não consegue esperar para abraçá-la completamente. Ao passarem por um lugar com água, o eunuco exclama: "Eis aqui a água! O que impede que eu seja batizado?" Não há hesitação, não há adiamento. Quando o coração reconhece a verdade, quando a alma encontra o que sempre procurou, a resposta é imediata e total. E após o batismo, Filipe é arrebatado pelo Espírito do Senhor, e o eunuco seguiu seu caminho cheio de alegria. Que desfecho maravilhoso! Um homem que começou sua jornada como buscador termina como discípulo, cheio de alegria. Um encontro divino orquestrado pelo Espírito Santo transformou completamente sua vida. Virando nossa atenção para o Evangelho de João, encontramos Jesus falando sobre outro tipo de encontro divino. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Estas palavras de Jesus iluminam a experiência do eunuco etíope. O que o levou a viajar tão longe para adorar em Jerusalém? O que o fez abrir o livro de Isaías naquele momento? O que o preparou para receber a mensagem de Filipe com tanta prontidão? Foi a atração do Pai, o trabalho invisível mas poderoso de Deus, preparando o coração humano para um encontro transformador. Jesus continua: "Todo aquele que ouviu o Pai e por ele foi instruído, esse vem a mim." Novamente, vemos isto exemplificado na história do eunuco. Ele havia ouvido a voz de Deus através das Escrituras, havia sido instruído pelo Pai através da fome espiritual que o levou a Jerusalém, e quando ouviu sobre Jesus, seu coração reconheceu imediatamente aquele que sempre procurou. Então Jesus faz uma declaração que deve ter sido chocante para seus ouvintes: "Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente." Jesus está oferecendo muito mais que ensinamentos inspiradores ou diretrizes morais. Ele está oferecendo a si mesmo como alimento para nossa alma, como sustento para nossa jornada espiritual. Assim como o eunuco não podia continuar sua jornada sem a orientação de Filipe, não podemos continuar nossa jornada espiritual sem o alimento que é Cristo. E assim como o encontro com Filipe transformou a compreensão do eunuco sobre as Escrituras, o encontro com Cristo transforma nossa compreensão sobre tudo, sobre Deus, sobre nós mesmos, sobre o propósito de nossa existência. O pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Esta é a culminação do amor divino,
Um Deus que não apenas vem ao nosso encontro, mas que se oferece como alimento, que se entrega totalmente para que possamos ter vida. Meus queridos irmãos e irmãs, estas duas leituras nos convidam a refletir sobre os encontros divinos em nossas próprias vidas. Onde e como Deus tem vindo ao nosso encontro? Como temos respondido a esses encontros? Talvez, como Filipe, Deus esteja nos chamando para sair de nossa zona de conforto, para ir por caminhos desconhecidos, para ser instrumentos de seu amor para alguém que está buscando. Estamos dispostos a obedecer, mesmo quando o chamado parece estranho ou inconveniente. Ou talvez, como o eunuco etíope, estejamos em nossa própria jornada de busca, lendo palavras que não compreendemos completamente, sentindo uma sede que ainda não foi saciada. Estamos abertos para os Filipes que Deus envia em nosso caminho? Estamos dispostos a fazer perguntas, a confessar nossa necessidade de orientação, a receber a boa nova com alegria? E, acima de tudo, estamos reconhecendo e respondendo à atração do Pai, que continuamente nos puxa para mais perto de seu Filho? Estamos nos alimentando do pão vivo, permitindo que Cristo se torne não apenas uma parte de nossa vida, mas o próprio sustento de nossa existência? Os encontros divinos acontecem todos os dias, muitas vezes em lugares inesperados e através de pessoas improváveis. Um colega de trabalho que compartilha uma palavra de encorajamento exatamente quando você precisa. Um estranho que demonstra uma bondade que restaura sua fé na humanidade. Um trecho da Escritura que de repente ganha vida e fala diretamente ao seu coração. Uma Eucaristia onde você sente a presença de Cristo de uma maneira nova e profunda. Deus está constantemente vindo ao nosso encontro, atraindo-nos para seu Filho, oferecendo-nos o pão da vida. Nossa resposta, como a do eunuco, pode ser imediata e alegre. O que impede que eu receba esta graça agora mesmo? E assim como o eunuco seguiu seu caminho cheio de alegria, nós também podemos continuar nossa jornada transformados pelos encontros divinos que experimentamos. A alegria que vem de conhecer Cristo, de ser nutrido por Ele, de ser enviado por Ele, é uma alegria que nada neste mundo pode tirar. Que possamos estar atentos aos encontros divinos em nossa vida diária. Que estejamos prontos para sermos tanto Filipes quanto eunucos, tanto mensageiros quanto receptores da boa nova. E que, acima de tudo, continuemos a nos alimentar do pão vivo, permitindo que Cristo se torne a fonte e o sustento de tudo que somos e fazemos. Que o Senhor os abençoe e guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e lhes conceda a sua graça. Que volte para vocês o seu rosto e lhes dê a sua paz. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.